Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, hoje nós vamos para o capítulo 28, Charlatanismo e Prestidigitação. Aí são dois itens, tá? Médiuns interesseiros e fraudes espíritas. Talvez a gente faça aqui, né, em 2 vídeos. Então, primeiro item, médiuns interesseiros. Como tudo pode tornar-se um objeto de exploração, não haveria nada de espantoso em se querer também explorar os espíritos. Resta saber como eles receberiam a coisa. Se jamais uma tal especulação tentou se introduzir. Diremos de início que nada se prestaria mais ao charlatanismo e à prestidigitação que um semelhante ofício. Se vêem falsos sonâmbulos, ver-se-iam bem mais ainda a falsos médiums. E só essa razão seria um motivo fundado de desconfiança. O desinteresse, ao contrário, é a mais peremptória resposta. Quer dizer, resposta definitiva, né? Que se possa opor àqueles que não veem nos fatos senão uma hábil manobra. Não há charlatanismo desinteressado. Qual seria, pois, o objetivo de pessoas que usam fraude sem proveito e com mais forte razão quando sua honorabilidade notória as coloca acima de suspeita? Se o ganho que um médium retirasse de sua faculdade pudesse ser um motivo de suspeita, isso não seria uma prova de que essa suspeição seja fundada. Poderia, pois, ter uma aptidão real e agir de muito boa fé, tudo em se fazendo retribuir. Vejamos se, nesse caso, pode-se razoavelmente dele esperar um resultado satisfatório. Se compreendeu bem o que dissemos quanto às condições necessárias para servir de intérprete aos bons espíritos, as causas numerosas que podem distanciá-los, as circunstâncias independentes da sua vontade, que frequentemente são um obstáculo à sua vinda. Enfim, todas as condições morais que podem exercer influência sobre a natureza das comunicações, como se poderia supor que um espírito pouco elevado que fosse, a cada hora do dia, esteja às ordens de um empreiteiro de sessões e submetido às suas exigências para satisfazer a curiosidade do primeiro que chegasse? Sabe-se da aversão dos espíritos por tudo o que cheira a cupidez e o egoísmo. O pouco caso que fazem das coisas materiais e quer-se-ia que eles ajudassem os que andassem a traficar a sua presença. Isso repugna ao pensamento. E precisar-se-ia conhecer bem pouco a natureza do mundo espírita para crer que possa ser assim. Mas como os espíritos levianos são menos escrupulosos e não procuram senão ocasião para se divertirem às nossas custas, disso resulta que, não sendo mistificado por um falso médium, se tem toda a chance de sê-lo por alguns dentre eles. Somente essas reflexões dão a medida do grau de confiança que se deveria conceder às comunicações desse gênero. De resto, a quem serviriam hoje os médiuns pagos, uma vez que, se não tem em si mesmo essa faculdade, pode-se encontrá-la na família, entre amigos ou entre conhecidos? Os médiuns interesseiros não são unicamente aqueles que poderiam exigir uma retribuição fixa. O interesse não se traduz sempre pela esperança de um ganho material, mas também pela intenção ambiciosa de
toda a natureza sobre as quais se pode apoiar esperanças pessoais. Aí está ainda um flanco que sabem muito bem agarrar os espíritos zombeteiros e o qual aproveitam com uma habilidade, uma astúcia verdadeiramente notável, embalando com engenhosas ilusões aqueles que assim se colocam sob sua dependência. Em resumo, a mediunidade é a faculdade dada para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem quer que pretenda fazer deles estribo para alcançar o que quer que seja, que não responda aos objetivos da previdência. O egoísmo é a praga da sociedade. Os bons espíritos o combatem. Não se pode supor que queiram servi-lo. Isso é tão racional que seria inútil insistir mais sobre esse ponto. Os médiums de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Seus efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que esses espíritos sejam, por isso, necessariamente maus. Pode-se ser carregador e o homem muito honesto, um médium dessa categoria que quisesse explorar sua faculdade, poderia, pois, ter os que lhe assistissem sem muita repugnância. Mas aí ainda apresenta-se um outro inconveniente. O médium de efeitos físicos, mais do que o de comunicações inteligentes, não recebeu sua faculdade para seu prazer. Foi-lhe dada com a condição de fazer bom uso dela, e se dela abusa, pode lhe ser retirada, ou então resultar em seu detrimento, porque definitivamente os espíritos inferiores estão sob as ordens dos espíritos superiores. Os espíritos inferiores gostam de mistificarem, mas não gostam de serem mistificados. Se prestam de boa vontade à brincadeira, às coisas da curiosidade, porque gostam de se divertirem, não gostam mais do que os outros de serem explorados, nem servirem de comparsas para melhorar a receita, e provam a cada instante que têm sua vontade e que agem quando e como bem lhes pareça, o que faz com que o médium de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da regularidade das manifestações do que o médium escrevente. Pretender produzi-las a dias e horas fixadas seria dar prova da mais profunda ignorância. Quer fazer então para ganhar seu dinheiro? Simular os fenômenos é o que pode ocorrer, não apenas com aqueles que deles fazem uma profissão declarada, mas também as pessoas aparentemente simples que acham que esse meio mais fácil e mais cômodo do que trabalhar. Seu espírito não atende, eles o suprem. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro, sendo o interesse um legítimo motivo de suspeição. Há direito a exame rigoroso do qual não poderia se ofender sem justificar a suspeição. Mas quanto mais a suspeição é legítima neste caso, tanto mais ela é ofensiva em presença de pessoas distintas e desinteressadas. A faculdade medianímica, mesmo restrita nos limites das manifestações físicas, não foi dada para ostentá-la sobre os palcos. E alguém que pretenda ter a suas ordens os espíritos para exibi-los em público pode com razão ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação, mais ou menos hábil. Que assim se considere todas as vezes que se vejam anúncios de pretensas sucessões de espiritismo ou espiritualismo, há tanto por lugar, e que se lembre do direito que se cumpre ao entrar. De tudo o que precede, concluímos que o desinteresse é a mais absoluta e a melhor garantia contra o charlatanismo. Se não assegura sempre a boa qualidade das comunicações inteligentes, retira aos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca de certos detratores.
Restaria o que se poderia chamar de charlatanismo amador, quer dizer, fraudes inocentes de algum gracejador de mau gosto. Poder-se-ia, sem dúvida, praticá-la à conta de passatempo das reuniões levianas e frívolas, mas não em assembleias sérias, onde não se admitem senão pessoas sérias. Pode-se bem, aliás, dar-se ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso estar dotado de uma singular paciência para desempenhar esse papel durante meses e anos, e cada vez durante várias horas consecutivas. Somente um interesse qualquer pode dar essa perseverança, e o interesse, repetimos, pode a tudo tornar suspeito. Dir-se-á talvez que um médium que dá seu tempo ao público no interesse da coisa não pode dá-lo por nada, uma vez que precisa viver. Mas é o interesse da coisa ou no seu que o dá? Então, o médium pode dar o seu trabalho, né? Aí fala, mas de onde ele vai tirar o sustento? Se ele está trabalhando em prol do próximo, como é que ele vai se sustentar? Tá, tudo bem. Então, você até entende a questão. Mas a pergunta que fica é, ele faz isso porque quer fazer pelo próximo, ou ele faz isso porque ele quer subtrair dele o trabalho, um trabalho qualquer mais penoso e quer ganhar vida com isso? Né? Então é isso que está perguntando aqui. Não é antes porque nisso entrevê um ofício lucrativo? Encontrar-se-á, então, encontrar-se-ão sempre pessoas dedicadas a esse preço. Não tem, pois, senão uma indústria à sua disposição? Não nos esqueçamos de que os espíritos, qualquer que seja a sua superioridade ou a sua inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião preceituam como dever o respeito aos seus restos mortais, a obrigação de respeitar seu espírito ainda é maior. Que se diria daquele que retirasse um corpo do túmulo e exibisse por dinheiro, porque esse corpo seria de natureza a estimular curiosidade? É menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo sob o pretexto de que é curioso ver atuar um espírito? E anotai bem que o preço dos lugares será em razão dos rodeios que poderá fazer e da atração do espetáculo. Certamente, se durante sua vida tivesse sido comediante, não suspeitaria muito que depois de sua morte encontraria um diretor que o fizesse representar a comédia grátis em seu proveito. É preciso não esquecer que as manifestações físicas, assim como as manifestações inteligentes, não são permitidas por Deus, senão para nossa instrução. Certo? Essas considerações morais à parte, de maneira alguma, constatamos que possa haver médiuns interesseiros, dignos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Não falamos senão do abuso, mas há que se convir, pelos motivos que expusemos, que o abuso tem mais razão de estar entre os médiuns retribuídos do que entre aqueles que, considerando sua faculdade como um favor, não a empregam senão para prestarem serviço. O grau de confiança ou de desconfiança que se pode conceder a um médium retribuído depende, antes de qualquer coisa, da estima que impõe ao seu caráter e sua moralidade, e de outra parte, das circunstâncias. O médium que, com um objetivo eminentemente sério e proveitoso, estivesse impedido de usar seu tempo de outra maneira e por esta razão exonerado, não pode ser confundido com um médium especulador, aquele que premeditadamente fizesse para si da mediunidade uma indústria. Segundo
o motivo e o objetivo, os espíritos podem, pois, condenar, absolver e mesmo favorecem, eles julgam a intenção antes do fato material. Então veja, aqui está dizendo, né, os espíritos, eles vão... aquela mensagem, aquela fala, aquele trabalho, né, aquela prestação de serviço foi boa, né? Porque realmente melhorou a vida de fulano de tal que ouviu. Só que eles vão primeiro julgar se o médium estava com boa ou má intenção. É mais importante para eles, né, verificar a qualidade do médium do que propriamente o resultado da sua comunicação. Né? Acredito que seja na maioria das vezes, né? Não sempre, não uma regra, né? Os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não estão no mesmo caso. Ainda que essa exploração esteja suspeita a abuso e o desinteresse seja a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, visto que é o seu próprio espírito que atua. Por consequência, está sempre à sua disposição e, em realidade, exploram a si mesmos, porque estão livres para disporem de sua pessoa como entenderem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. A gente já chegou a falar disso aqui algumas vezes, né? Então, quando está falando do sonambulismo, o indivíduo se projetou, né, para fora do corpo, e aí, portanto, ele está fazendo a tal investigação que ele pretende fazer, ou que a pessoa consulente pretende que ele responda. Então é assim, né? Ele está fazendo o trabalho sob suas faculdades medianímicas, mas na verdade é sob suas faculdades anímicas, né? A capacidade física de poder deslocar o seu perispírito, né? Seu espírito do seu corpo material, carregando a sua consciência, a sua lucidez. Então ele não teve que pegar, abusar de ninguém. Então por isso eles falam que isso daí não dá nem para você culpar, porque ele está fazendo um trabalho uma faculdade que ele desenvolveu. O problema está naquele que veicula um espírito, né, uma alma desencarnada, né, um espírito, para fazer esse serviço, que não é ele que está fazendo, e sim o espírito. Então por isso, né, ele está explorando o espírito com fins lucrativos. Mas se não tiver o bendito vil dinheiro na história, se ele está fazendo isso por coração, por boa vontade para a pessoa consulente, o espírito que está atendendo ele também está no mesmo nível. Então, portanto, ninguém está explorando ninguém, né? Não ignoramos que a nossa severidade com respeito aos médiuns interesseiros amotina contra nós todos os que exploram ou estão tentados a explorar essa nova indústria, e com isso fazemos inimigos encarniçados, assim como seus amigos que naturalmente tomam seu partido. Consolamo-nos pensando que os mercadores do templo, expulsos por Jesus, também não o viam com bons olhos. Ele já está aqui, né, fazendo uma baita de uma comparação. Né? Então ele está dizendo que esses médiuns interessantes são os velhacos safados que atuam tal qual atuavam os sacerdotes do templo na época de Jesus. E aí, portanto, só querendo tirar dinheiro dos menos favorecidos, né? Tirar dinheiro prestando algum favor espiritual, né? Temos também contra nós as pessoas que não encaram a coisa com a mesma gravidade. Entretanto, cremos-nos no direito de termos uma opinião e de emiti-la. Não forçamos ninguém
a adotá-la. Se uma imensa maioria adere, é que aparentemente a acha justa, porque não vemos, com efeito, como se poderia provar que não há mais chances de achar a fraude e o abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se nossos críticos contribuíram para lançar em França e em outros países o descrédito sobre a mediunidade interesseira, cremos que isso não será um dos menores serviços que terão prestado ao espiritismo sério. Então, bacana, né? Eu gostei desse assunto, dessa fala, desse trabalho aqui, dessa leitura. E ela vem de encontro não só com o espiritismo, com a religião de uma forma em geral, né? Quando você fala em religião, que é uma criação, uma construção social, você ainda pode falar, nós somos uma religião e para você pertencer a essa religião, você tem que pagar para pertencer a ela. Então, é uma construção social. Mas quando a gente está pescando ali a questão da religiosidade das pessoas, as pessoas buscando ajuda na religiosidade para seus problemas pessoais, se forem problemas não tão lá levados a sério, ele também não poderá também querer receber, ele pode estar querendo, mas não, provavelmente a espiritualidade superior não vai dar lá muita trela para o problema dele. Mas quando é um problema mais sério, então obviamente vai ter aquela ajuda da espiritualidade superior. Aonde? Aonde ele vai encontrar? Para onde ele deverá se dirigir? Então a gente vai dizer, olha, é a espiritualidade superior? Tá. Onde que ela vai atuar? Ela pode atuar em qualquer lugar. Preferencialmente dentro de um templo, né? Uma casa espírita, uma tenda de umbanda, terreiro de candomblé, ou mesmo numa igreja. Né? A espiritualidade vai estar ali intuindo a pessoa a se fortalecer diante dos seus problemas, né? Fortalecendo ela contra os obstáculos que ela tem que enfrentar, e assim vai. Se é a questão de doença, talvez uns mais, outros menos, mas vão estar de alguma forma tentando ajudar, amparar a pessoa. Mas como esse auxílio, esse serviço tem origem na espiritualidade, não pode de forma nenhuma, moral nenhuma, ser cobrado pelos seus interlocutores aqui. Então, a questão é quem está fazendo o serviço, né? Não é. Então, não tem sentido a pessoa cobrar. Aqui ele citou o sonâmbulo, mas a gente pode ir para outros campos. A gente pode pensar nos terapeutas, nos magnetizadores, né? Que estão cedendo seus fluidos, seu conhecimento, né? E aí, portanto, estão trabalhando com o que eles têm. Aí não estão sendo auxiliados, ou pode até estar sendo auxiliado, mas não, os trabalhos não estão sendo feitos pela espiritualidade. Está sendo feito por eles. E aí, portanto, cabe-lhes cobrar, porque é um serviço aqui da Terra mesmo. Certo? Agora, ele fala aqui dos charlatães, né? Dos mistificadores, das pessoas que fingem estar recebendo. Então a pessoa recebe honestamente um preto velho, vamos supor, toda segunda-feira lá para atender as pessoas no centro de Umbanda, por exemplo. Só que outras pessoas procuram por ele, fora do centro de Umbanda. Aí a pessoa se vê no direito de cobrar, porque está fora do centro. E aí, nesse momento, a espiritualidade diz, não, eu não vou trabalhar. E a pessoa faz o quê? Finge estar recebendo. Então, mistifica.
Aí, o que vai acontecer com essa pessoa, com esse médium? Mais cedo ou mais tarde, aquela entidade de luz que estava ali prestando serviço no centro espírita não vai mais se manifestar nesse médium, certo? É uma punição para ele. E assim vai, né? São vários e vários exemplos que se pode dar, né? Bom, se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like também. Vamos levar esses vídeos aqui para mais pessoas que, assim como você e eu, gostamos de estudar. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo com a segunda parte do capítulo 28. Até lá! Deve a tristeza tirar, e por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor.